Olá, professor, tudo bem? Estamos entrando ao vivo, tá certo? Por dois canais, pelo YouTube, que aí tô olhando para essa câmera aqui, eu olho para o YouTube, e olhando para essa câmera aqui, eu olho para o meu Instagram, tá certo? Então nós estamos hoje com dois canais, tá certo? Já vai colocando aí, pessoal, na onde vocês estão, se é no YouTube ou se é no Instagram, vai colocando de onde vocês são, ó. Eu tô vendo a Mafalda aqui, que ela acabou de entrar na nossa live. A Mafalda que é de Portugal, né? A Lu, a Roberta, a Lourdes, a Carol. Aqui no YouTube nós estamos com a Márcia, com a Carol Teles, tá? Então vai colocando aí de onde vocês são, pra gente começar a bater esse papo, tá? Apesar da gente estar aqui hoje também no YouTube, tá, gente? Eu não vou transmitir nada em relação à tela por causa do nosso público aqui no Instagram. Muita gente gosta de ouvir o que a gente tem para dizer aí pelo Instagram, então não vou ficar compartilhando minha tela, não vou mostrar nada. Mas hoje vai ser uma conversa assim bem bacana, uma conversa bem tranquila a respeito do engajamento, né? Então, para quem não sabe, eu fico olhando assim às vezes de lado, tá, gente? Porque eu tô vendo os comentários chegar, tá certo? Que eu faço essas transmissões tudo sozinho, então eu fico meio assim, preocupado. Deixa eu até ver se tá chegando o áudio. Ah, tá, beleza. Então, eu queria, para quem não sabe, lá no Telegram, né? Nós fizemos uma votação. Olha só, boa noite desde Faro, Portugal, a Mafalda, né? A Axa tá no Chile. Essa Axa PUC, ela tá no Chile, né, Axa? Tudo bem, Axa? Faz tempo que a gente não se vê, né? Opa, mexeu aqui. Ah, então, eu fiz lá uma enquetezinha lá no Telegram, perguntando para vocês como que vocês, qual o tema, né, que vocês queriam para a noite de hoje. Toda quarta-feira eu faço uma live, né, com vocês, a não ser as quartas-feiras que eu faço às vezes eventos, né. Então e o tema sugerido para essa noite seria como engajar alunos no ensino remoto ou no ensino híbrido, né? Então, nós temos muitos colégios já no Brasil que já estão no modelo híbrido, apesar da grande maior parte estar presente estar ainda apenas no ensino remoto, tá certo? E aí, por isso, aí, a partir desse momento, então, a gente produziu um conteúdinho que fosse legal ser transmitido tanto pelo Instagram como pelo YouTube, tá? Da mesma forma, para que a gente então pudesse conversar um pouquinho sobre a questão do engajamento dos alunos, tá certo? Então vou esperar mais uns 2 minutinhos, porque mais pessoas vão entrar. Tem bastante gente entrando aqui. Estrela Bill acabou de entrar. PH Rafael. Deve ser Paulo Henrique Rafael, né, Paulo? Também é aluno da Educação Criativa. Aline Rocha, Dialogando Educação. E aqui também um monte de gente, né? Luiz Carlos, Márcia Gonçalves, Mônica de Lima. Ah, gente, ó, para quem é da Educação Criativa, então tá confirmado, tá, o nosso palestrante do dia de sábado, tá? Não vai dar para gravar o conteúdo, a gente vai precisar fazer um conteúdo ao vivo, então às 11 horas no sábado na nossa reunião, tá bom? O Dalto, fala Dalto, tudo bem? Também sou da Educação Criativa, Estrela Bill também, Janaína Pisati. Que bom, gente, que bom, fico muito contente que vocês estão aqui, tá certo? Esperar mais uns 2 minutinhos. Gente, assim, conforme vocês vão querendo também discutir, querem propor algum tema, é só mandar pra gente, tá? Vocês fazem parte, a gente faz uma transmissão em 2 casas, eu na minha e vocês na de vocês. A Sinara, Giovanni. Tô fazendo, viu, Sinara, os certificados da Prefeitura de Cambé, tá? Então quem é da Prefeitura de Cambé vai receber o certificado da Educamaker, porque eu já comecei a preparar hoje. Provavelmente amanhã estará pronto e eu já envio. E para quem fez a Semana do Engajamento Digital, também, tá, gente? Eu já enviei para vocês o e-mail para que vocês possam ver
para que vocês possam ver para que vocês pudessem pedir o certificado, tá certo? Então, quem não viu ainda o e-mail está na caixa de entrada já de vocês e lá vocês vão poder solicitar o envio do material, tá certo? Vocês vão poder solicitar a atividade, tá certo? Beleza? Vamos esperar mais um pouquinho. Professor, amanhã eu vou entrar em contato. Sou aquela que entrou em contato hoje com o senhor, Márcia Gonçalves. Beleza, Márcia, pode ficar à vontade, tá? Você tem o meu WhatsApp, né? Porque eu prefiro que entre em contato por WhatsApp, que eu acho bem mais fácil, tá? Mas pode entrar sim. Ai, ai. Vamos lá então, pessoal, começar? Vamos então começar. Hoje a gente vai falar de um tema bem polêmico, um tema bem polêmico mesmo, que é em relação ao engajamento dos professores e dos alunos no ensino remoto, tá? Eu até proponho fazer 2 lives sobre esse tema, que é a primeira live. Hoje a gente falar de alunos e na segunda live, se vocês acharem importante, na quarta-feira que vem, a gente pode falar de professores, tá? Então aí vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar nas minhas redes sociais, então no Instagram principalmente, e fala assim, ó, eu quero para professores também. E se tiver bastante gente que pedir, aí eu vou falar sobre engajamento de professores. Sinara, eu já abri. Tenta de novo, tá, Sinara? Ver se o link tá funcionando. Senão eu te mando outro link, eu faço de alguma outra forma, tá? Então vamos lá. Então, acho que vocês entenderam, né? Qual é a proposta, né? Então, hoje a gente vai falar especificamente de alunos, mas a gente pode falar também de professores, tá? Até quando eu propus em construir a educação criativa, um dos primeiros cursos que eu propus nessa construção da educação criativa era justamente tentar construir um ambiente onde a gente pudesse falar também de equipe, de time, né? Então, todo mundo que entra na educação criativa recebe um curso, ele está ainda no comecinho, a gente está desenvolvendo ele com muito carinho, mas recebe um curso ali que é um curso focado em microgestão escolar, né? Então, a gente percebe muitas vezes que não tem um time muito engajado nas questões pedagógicas, nas questões essenciais da escola. E aí, quando você tem algum problema na escola, ou quando você tem uma situação atípica, que é essa situação que nós estamos aqui tentando construir uma solução, né? O que a gente percebe é que nem todo mundo se engaja como deveria, tá certo? Então, hoje a gente vai falar de alunos. Na próxima semana a gente fala de professor. E por que nós precisamos falar de aluno e de professores, né? Porque o engajamento do aluno, ele vai se dar a partir do momento em que o professor estiver engajado, tá? Então, se o professor não entender que o centro da educação, se ele não entender que todo o processo de construção do conhecimento, seja ele um conhecimento para a vida, seja ele um conhecimento científico, seja ele na construção do conteúdo, das habilidades socioemocionais, seja ele nas habilidades científicas, se o professor não entender isso, que ele é o centro desse processo, a gente não vai ter uma educação tão significativa assim. Outro detalhe importante em relação a essa situação, outro detalhe muito importante em relação a isso, é que o professor ele precisa também compreender que nós precisamos lutar por condições melhores de trabalho, nós precisamos lutar por salários melhores na educação. Tem tudo isso. No entanto, a gente também precisa fazer com aquilo que a gente tem o nosso melhor. Eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, porque o Mário Sérgio Cortella ele tem uma frase bem interessante, né? Ele tem até um vídeo motivacional, se você escrever assim no YouTube, vídeo motivacional Mário Sérgio Cortella. E aí ele tem um vídeo em que ele relata
a casa de uma senhora que ele visitou em Londrina, né? E ele falou assim que ele entrou nessa casa, ele relata, né, e com aquela voz marcante dele, com aquela voz de Brizola, né? Ele relata que quando ele entrou na casa, a casa ela não tinha concreto no chão. Era uma casa simples, uma casa de madeira, bem velhinha, e tinha ali o chão era de terra. E o que espantou ele é que a senhora que morava ali, ela estava com uma vassoura e ela varria essa casa. Ela não tinha um chão de concreto normal, não tinha um piso, não tinha um revestimento ali bonito, mas ela estava varrendo a casa. E aí, o Mário Sérgio Cortella, ele fala uma frase e ele tem uma entonação muito, muito grande na hora que ele vai falar essa frase. Ele fala assim, não é fazer o melhor, eu não sei se é bem essa frase, mas é mais ou menos isso. Não é fazer, não é fazer com o melhor, é fazer o melhor com o que você tem, é o capricho, sabe? É o cuidado, é aquilo que você vai pôr a mão, que você vai dar o tom do que vai acontecer com aquilo, sabe? Aquela senhora, por mais que ela estivesse ali no chão de terra batido, ela estava falando, olha, esse espaço ele é meu, e apesar de simples, eu cuido dele como ele deve ser cuidado, porque é a minha casa, né? E o professor ele precisa tentar entender um pouco isso, se colocar muitas vezes no lugar do aluno, principalmente, e tentar entender que ele precisa dar o melhor dele. Seja no ensino remoto, seja no ensino híbrido e seja também no ensino presencial. Tá? Muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente imagina, né? Nós estamos fora da escola já tem 4 meses praticamente, o Brasil inteiro. Nós temos 4 meses e eu vejo muitos diálogos, muitas discussões, imaginando que nós tínhamos um ensino perfeito no presencial. E nós não tínhamos um ensino perfeito. Nós tínhamos uma escola cheia de problemas. Então, nós estamos num momento atípico. Estamos. Nós temos muito mais problemas do que antes. Nós temos. Mas nós precisamos pegar aquilo que nós temos e fazer daquilo que nós temos o melhor. É o capricho com aquilo que eu estou passando para o meu aluno. É o capricho com aquilo que eu estou passando para a minha comunidade. É o capricho porque é dali que vem o meu pão de cada dia. Eu transito muito em 2 universos muito distintos. Eu dou aula em escolas públicas e dou aula em colégios particulares. E muitas vezes o profissional é o mesmo, mas até mesmo o comportamento é diferente. Então, a primeira reflexão que nós temos que ter a respeito do engajamento do aluno é que se você, professor, não estiver engajado, se você, professor, não estiver engajado, se você, professor, não der o seu melhor, nós não vamos ter um processo de engajamento do seu aluno. Simples assim. Simples assim. Nós temos dificuldades? Temos. Nós temos erros, né? Nós temos erros na forma como as políticas educacionais são tratadas no país? É claro que nós temos. Oi, Sandra Vitória, muito obrigado. Eu não mudei a forma que você ministra suas aulas. Eu só incentivei que você promovesse a mudança em você. E eu fico muito contente, porque quando eu ouço um recado desse, você me dá força ainda mais para eu continuar produzindo, tá? Muito, muito obrigado. Obrigado mesmo, Sandra. Sandra Vitória, muitos outros que me mandam mensagem. Obrigado mesmo. Tive que dar esses parênteses, porque senão esse comentário ia fugir lá para cima e eu não ia conseguir depois lembrar. Mas voltando aqui. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender que nós somos os responsáveis por uma sala de aula, nós somos os responsáveis pela construção da vida de um aluno. O que você fizer com esse aluno, você vai marcar ele a vida inteira. E se você não estiver marcando seu aluno,
Você precisa de uma reciclagem muito grande também, tá? Mas nós precisamos marcar muito a vida dos nossos alunos. Então, essa é a primeira questão, né? Então, nós tivemos mais de 12 mil professores que vieram para a semana do engajamento e da gamificação. Mas, veja, quantos desses querem realmente se transformar, estão engajados com o processo a ponto de engajar o seu aluno, tá? Então, essa é a primeira situação, tá certo? Eu preciso me engajar, o professor precisa se engajar para que ele possa, então, engajar o seu aluno, tá certo? Segundo, nós temos que entender o contexto ao qual nós estamos passando, tá? Então, nós estamos num período de ensino remoto, onde está todo mundo em casa, dependendo exclusivamente, ou quase que exclusivamente, da tecnologia, em um país onde a tecnologia ela é deficitária em várias regiões. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando nós fomos contratar lá na Secretaria de Educação a rede de internet para oferecer internet de graça para os alunos, teve uma das operadoras que nós estávamos discutindo uma região lá daqui do estado do Paraná, que é uma região rica, tá? Mas nós estávamos lá discutindo uma região do Paraná, e era uma região grande, assim. Eu não me lembro direito o nome da cidade, mas era uma região grande, assim. Era uma região assim, com 40, 50 mil moradores, assim, numa única cidade. E numa cidade que era uma cidade polo, onde tinha até um núcleo, Laranjeiras do Sul, se eu não me engano. Tinha 150, 180 mil habitantes. E aí a operadora falou assim, ó, nessa região é um problema. Aí nós questionamos, por que é um problema? Ó, nessa região aqui é um problema porque a gente tem um link de 10 mega, por exemplo, chegando lá na cidade. E esse link é compartilhado entre todo mundo para tudo. Comércio, casa, é compartilhado para todo mundo. Então, se todo mundo resolver assistir a aula, acabou. O link vai cair a internet na cidade inteira. Gente, nós estamos falando de um estado rico, nós estamos falando do estado do Paraná, nós estamos falando, sabe, tem uma infraestrutura. E mesmo assim a gente tem regiões que são deficitárias de infraestrutura. Fora a infraestrutura, nós temos a situação da pobreza no nosso país. Nós temos uma desigualdade social muito acentuada. Então nós temos uma grande quantidade de alunos que não têm acesso à tecnologia. Ou muitas vezes você tem lá a mãe, o pai que tem 1, 2 celulares, e você tem 2, 3 filhos em casa, mas o pai não pode dispensar o celular porque o pai usa para trabalho, e o filho fica o dia inteiro sem o celular. Então, olha como é complexo você criar uma estratégia, você criar uma solução para um problema desse, tá? Então, nós temos o problema de infraestrutura, nós temos o problema de falta de tecnologia. E depois, nós temos, do lado da educação, uma falta de metodologia. É isso que você está ouvindo. Nunca no Brasil se pensou em utilizar o EAD, o ensino à distância, como uma forma de atender o aluno da faixa etária, por exemplo, de 5 a 15 anos. A partir dos 15 anos, nós temos muitas iniciativas. Dependendo do que, a partir dos 12, 13 anos. Mas abaixo disso, nenhuma estratégia, nenhuma metodologia. Então, tudo que nós estamos fazendo nesse momento é tentar readaptar aquilo que nós temos de experiência nesse processo de ensino-aprendizagem, né, nesse processo de construção de uma ferramenta, no processo de construção de uma metodologia que possa fazer sentido e, acima de tudo, além de poder fazer sentido, acima de tudo, que possa fazer com que o aluno aprenda, tá certo? Então, esse é o principal. Eu preciso construir uma infraestrutura
e uma metodologia mínima para que eu possa atender todos os alunos. Ninguém pode ficar para trás, tá certo? Ninguém pode ficar para trás. Agora vamos lá, vamos pensar então. Como que as pessoas, como que o ser humano, ele se engaja em alguma causa? Como vocês já pararam para pensar nisso? Como que surge o engajamento? Da onde surge o engajamento? Quer ver? Ó, vamos pensar numa coisa bacana. Vocês lembram aconteceu há poucas semanas nos Estados Unidos, aquele senhor que ele foi morto por um policial que ficou ajoelhado no pescoço dele, né? Aquilo criou uma mobilização tremenda, né? Tremenda. Porque as pessoas, de uma certa forma, ao redor, a comunidade ao redor, e é claro que da comunidade foi para o estado, do estado para o país, do país para o mundo, né? Até no Brasil nós tivemos várias manifestações em relação a isso, mas as pessoas se identificaram, né, com o exagero de poder da polícia, né, com o exagero que muitas vezes, ou com a violência que muitas vezes as autoridades policiais agem em relação, principalmente à população mais pobre. E aí você tem tanto nos Estados Unidos como no Brasil, França e em outros países, que aí tem toda aquela origem escravista e tudo mais, em que a população pobre, geralmente negra, sofre. E que em tempos atuais isso não casa mais, né? Então, uma das formas de você se engajar em alguma coisa é você se identificar com ela, com a causa dela, né? Com a ideologia que ela transpira, tá? Então, essa é a primeira forma que você tem para que as pessoas possam engajar nas suas causas, tá? A ideologia, aquilo que a sua aula passa, ela tem que transpirar, ela tem que fazer sentido, as pessoas precisam se identificar, tá? A segunda coisa que também o segundo item bem utilizado para engajamento são polêmicas, né? Aquele Kim Kataguiri, não sei se estou falando certo o nome dele, mas o Kim Kataguiri, por exemplo, ele conseguiu ser eleito pelo partido dele lá, que eu nem sei o partido dele, e o que ele promovia em redes sociais era polêmica, assim, né? É muito comum, tá começando a campanha eleitoral aqui no meu município, e é muito comum você ter lá uma série de candidatos querendo gerar polêmica. Então, polariza, né? Ou é de direita, ou é de esquerda, e não sei o que. Você polariza tudo, e aí você começa a gerar polêmica em cima daquilo. Isso também é uma forma. Não aconselho vocês usarem isso na educação. Acho que vocês têm mais a perder do que a ganhar. E uma outra forma também que as pessoas se engajam bastante, é quando aquilo que está acontecendo desperta na pessoa um certo interesse. Se vocês pararem para pensar, acho que, sei lá, 99% dos professores que estão comigo hoje, nos meus cursos, na educação criativa e tudo mais, vocês vieram até mim por uma necessidade. Vocês tinham uma necessidade muito extrema, preciso aprender a lidar com tecnologias, preciso aprender a ensinar agora de forma remota. Esse cara tá falando que ele sabe, ele tá se apresentando aqui de uma forma em que ele tá falando para mim que ele sabe trabalhar com isso, que ele pode me ensinar, vou colar nele. Vou chegar nele, vou me matricular no curso, vou fazer a semana do engajamento, vou ver até onde vai essa história. Então, ou seja, quando eu estou despertando em você o sentimento da solução. Olha, eu tenho um problema e como que eu soluciono? Posso solucionar com esse cara. Então, quando você apresenta uma solução também, as pessoas também se engajam, tá? Isso é muito comum, Eu sigo um outro Thiago chamado Thiago Fonseca, e o Thiago Fonseca, ele faz lives assim para 20, 30 mil pessoas, né? Ele oferece o que as pessoas querem, né? Eles estão oferecendo resultado, né? Então, as pessoas, quando você dá alguma coisa prática para o seu aluno, que ele possa pôr em prática imediatamente, quando que ele possa,
sei lá, ele vai se engajar, tá? É por isso que na cultura maker, nas atividades de cultura maker, você vai lá trabalhar com Arduino em sala de aula, você vai resolver um problema, você vai construir um aplicativo com o seu aluno. O seu aluno imediatamente puff, se engaja na atividade. Por que, que ele se engaja na atividade? Porque é prático. Não é teórico, não é abstrato para a criança. É prática. Lembra quando vocês, lá num dos meus cursos, numa das minhas palestras, eu falei sobre o Life Garden, né? O Life Garden, que é um movimento americano, que é você ensinar. O Life Garden é você levar o ensino infantil, né? Ele é prático, ele é baseado na experiência o tempo inteiro, mas você levar o ensino infantil até o final da carreira do aluno, né? Até o aluno sair da escola. Então, com base na experimentação. Então, tudo que é prático, tudo que oferece uma solução, que oferece um desafio, também naturalmente o aluno, ele também vai se engajar. As pessoas se engajam assim. A gente tem que parar um pouco de pensar nesse momento em aluno e pensar um pouco a gente tem que parar um pouco de pensar em aluno e pensar um pouco em pessoas, né? Como que as pessoas se engajam, tá? Vinícius, professor, vai passar prova para os alunos do Bilac? Não? Vinícius, eu tô de licença, cara, eu não tô dando aula, tá? Eu estou afastado da escola, já tem bastante tempo, aliás. Tá? Então, acho que, não sei não, acho que você deve estar falando com o cara errado, talvez. Com o professor errado, tá? Mas enfim, então você precisa entender um pouco como que essas pessoas vão se engajando com as suas coisas para tentar trazer isso para a educação. Bom, beleza. Então, nós temos já aqui três processos que nós podemos despertar no aluno, então, para que a gente possa promover o engajamento, tá? Então, primeiro é despertando nele uma emoção, né? Despertando nele uma identificação muito grande. Não é fácil fazer. Geralmente isso é natural, tá? Não é forçado, tá? Não é fácil fazer isso. A Natura fez há pouco tempo uma campanha publicitária que eu achei incrível, né? Que ela fala lá da Tammy Gretchen, né? Ela usa a Tammy Gretchen e aí já bipolariza, já desperta emoções em todo mundo. Eu não consegui saber qual foi o resultado disso na prática para a Natura, se a Natura vendeu mais ou menos, né? Mas assim, fantástico. Então isso na educação talvez não seja muito legal. Mas se você dá sentido àquilo para o aluno, se você consegue mostrar para ele o valor disso, isso vai gerar. Ou então que você desperte no aluno essa emoção de que você vai resolver um problema prático para ele. Beleza, então a gente já entendeu um pouco como que as pessoas, aí não só o aluno, mas como que as pessoas elas acabam se engajando. E o que nós, professores, nós podemos fazer em sala de aula, para poder então engajar o aluno, sala de aula virtual, né, para poder engajar um aluno, tá certo? Olha só, professores, quando a gente fala do ensino remoto, principalmente, nós temos que entender que o aluno por si só, ele não tende a aderir ao ensino remoto. Principalmente porque o ensino remoto, dentro do processo de ensino-aprendizagem que foi desenvolvido pelos estados, ela reproduz a sala de aula. Então, na cabeça de alguns gestores, o que foi o ensino remoto? O que seria o ensino remoto? Seria você pegar a aula que acontece na sala de aula, transformar ela num vídeo e fazer com que esse vídeo chegue ao nosso aluno. Então, o aluno na frente da TV, na frente do computador, ele pega o caderno, senta ali e assiste a aula e vai fazer 1 ou 2 exercícios. Vai para um ambiente de aprendizagem, como o Google Classroom, e resolve mais exercício. Que é o mesmo modelo de sala de aula. Por isso que no começo todo mundo chamava de ensino à distância, e aí de tanto tomar pancada dos teóricos do ensino à distância, eles acabaram chamando isso de ensino remoto, porque não é ensino à distância, tá? Só que aí a gente tem um problema, né? Porque aí você tem um baixo índice de engajamento dos alunos.
Uma das formas que nós temos para engajar o aluno é fazer com que o aluno ele seja muito mais ativo dentro desse processo de ensino-aprendizagem. O aluno ele precisa ser muito mais ativo. E como que o aluno ele pode ser mais ativo nesse processo de ensino-aprendizagem? Por exemplo, a gente utilizando uma metodologia muito comum nas metodologias ativas, que é da aula invertida. Então, ao invés de eu apresentar um vídeo que é uma aula e mandar o aluno fazer o exercício, eu posso pedir para que o aluno ele produza uma aula para apresentar, por exemplo, aos colegas, ou para apresentar simplesmente ao professor, ou para apresentar essa aula num formato de infográfico, entregando isso na secretaria da escola. Se o aluno não tem não tem acesso à internet, mas ele pode produzir alguma coisa e entregar na escola. Vocês percebem qual é a grande diferença? Se eu reproduzo a sala de aula, eu vou ter um aluno muito espectador ainda, que é o modelo de sala de aula clássica que nós temos, de modelos de alunos espectadores, de alunos que, de certa forma, recebem o conteúdo só, eles não protagonizam nesse processo de ensino-aprendizagem. Quando eu faço o contrário, se ele está distante de mim, eu preciso fazer com que esse aluno, eu tome muito tempo dele em atividades em que ele produza alguma coisa relevante para mim. E não o contrário. Eu, enquanto professor, eu tenho que abrir mão do sentido do ser professor clássico, daquele que é detentor do conhecimento, e preciso me tornar muito mais um tutor agora para o aluno. Eu preciso mostrar para esse aluno aonde estão os conhecimentos e como ele pode obter esses conhecimentos e, de certa forma, construir a sua própria linha de raciocínio, apresentando isso ou para alguém, ou na forma de um papel, na forma de um esquema, por exemplo. Eu ocupo o tempo do meu aluno, eu lanço diversos desafios para esse meu aluno e faço com que o meu aluno produza. Tá? Então, essa é uma das formas mais fáceis, vamos dizer assim, que nós temos para usar dentro desse processo de ensino remoto e ensino híbrido. Se eu estou no ensino híbrido, eu faço a mesma coisa. Só que quando ele vai para a sala de aula, é o momento que o aluno tem para explicar esse conteúdo dele, explicar essa produção que ele teve. Então, eu encho ele de atividades para ele fazer durante o período que ele vai estar em casa, certo? E aí, então, eu faço com que o meu aluno apresente isso para a turma, apresente isso de alguma forma na sala de aula, na semana em que ele está na escola. Tá certo? Quando nós estamos trabalhando com crianças menores, né, crianças aí até 10, 11 anos, aí não tem jeito. Aí nós precisamos fazer a mesma coisa, mas nós precisamos construir uma linha instrucional, então um vídeo curto, um áudio no WhatsApp, ensinando a família como que a família vai aplicar isso no aluno dentro de casa, tá certo? Ah, mas a família tá cheia de coisa, mas o pai não quer. Ok, tudo bem. Aqueles que querem, aqueles que estão ali dispostos a continuar a aprendizagem da família, do filho, vai com certeza se engajar no processo de ensino-aprendizagem. Essa é uma outra discussão que nós temos que fazer, tá? Que é sobre a expectativa de aprendizagem. Dá licença, pessoal. Quando eu estou em sala de aula, eu tenho uma expectativa de aprendizagem. Quando eu estou fora de sala de aula, essa expectativa ela tem que ser muito menor. Mas muito menor mesmo. Tá? Sabe assim, tem hora que eu fico me imaginando assim. Daiane Musi, você conhece algum aplicativo simples em que o aluno possa fazer um infográfico? Canva. Faz um videozinho, tutorialzinho, ensinando ele a usar o Canva.
ô Daiane, é o que eu mais uso, o que os professores da educação criativa, eles têm um grupo ali, não sei se você tá ali nesse grupo, Daiane, é um grupo de que as pessoas ficam trocando informações o dia inteiro. Meu, todo mundo produz Canva. O infográfico no Canva é muito fácil. Utiliza o Canva, sem nenhum problema. Manda o aluno acessar, o aluno consegue acessar tranquilo e fácil, tá? Mas voltando, sabe? Eu fico me imaginando assim, muitas vezes, se eu fosse, por exemplo, o ministro da Educação, né? O que eu faria no lugar do ministro da Educação? Eu acredito que eu não faria nada de diferente, assim, do que está aí posto. Claro que eu mexeria muito com o professor. Eu acho que faltou muito para o professor, e aí a iniciativa dos gestores, né? Faltou muito para o professor a capacitação, o engajamento, e o engajamento do professor vem com a capacitação. Gente, eu não vou entregar aqui o nome, tá? Mas o que tem de professores que entram em contato comigo e fala assim, olha, a Sinara é uma delas que já falou isso pra mim. Que assim, que antes de entrar na educação criativa, ela estava perdida e depois se encontrou e ela fica mandando coisas para a secretária de educação do município dela. A Cláudia Kodato, que é a secretária, ainda manda, comenta para mim. O que a Sinara fez? Ela simplesmente foi buscar uma formação pedagógica. Coisa que não chegou no momento que deveria ter chego. Então, isso eu teria feito de diferente. Agora, uma outra coisa também que eu teria feito diferente, que ainda eu estou na expectativa que o ministro da Educação, que talvez os secretários de Educação, que eles possam pensar. Eu participei, gente, olha, eu tenho até vergonha de falar, mas eu participei do CONSED esse ano, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Educação Estaduais. Ai, gente, fiquei triste, sabe? Triste de ver. Nossa, muito triste. Aqueles secretários que olham. Ai, complicado. Mas assim, ninguém pode ser promovido de série esse ano. Ninguém. A gente não pode falar de retenção, de reprovação, sabe? Mas ninguém pode ser aprovado. Esse ano acabou para todo mundo, gente. Não tem mais como recuperar esse ano. Porque assim, se eu pegar um aluno amanhã, ele dentro de sala de aula, em condições normais, todos os dias em sala de aula, eu não vou recuperar ele até dezembro. Não vou. Então assim, eu tô rezando para Deus, conversando com quem eu posso, tentando conscientizar que ninguém pode passar de ano esse ano. Então assim, a gente tem que ser bem claro, olha, nós construímos o sistema de ensino remoto, nós fizemos isso e aquilo, mas ninguém vai passar de ano. Ninguém vai passar de ano. Porque passar de ano, aprovar um aluno, é um crime se ele não sabe nada. Olha, vocês estão entendendo a minha posição? Eu estou falando assim, a gente continua fazendo o que nós estamos fazendo, só que a gente não aprova ninguém. O ano que vem, gente, esse ano morreu para todo mundo. Para mim, para você, para todo mundo. O ano que vem a gente recomeça. Recomeça, gente. O que é um ano perdido? O que é a criança ficar um ano a mais na escola? Não é nada. Não é nada. Então, assim, ainda estou esperando que realmente isso aconteça, tá? Bom, em relação, então, ao professor, o que nós podemos fazer é primeiro usar essa metodologia de sala de aula invertida. Isso vai dar um gás, um engajamento muito grande. O segundo item que eu aposto muito é para a gente criar ambientes de desafio. Classcraft, Canva, rotas de estudo, a gente criar ambientes desafiadores. A Paula falou que concorda comigo, né? Eu também, anulo o ano. Políticas públicas de acesso à internet, igual medidas essenciais. Com certeza, Alisson, com certeza. O Ministério do Planejamento precisa rever isso, né? Exatamente, Paula. Todo mundo foi buscar a formação porque a formação ela não veio quando deveria, né? Então, vamos lá, voltando aqui. Então, primeiro, a sala de aula invertida, as perguntas, né, os ambientes desafiadores. E aí, gente, tem uma coisa que eu sempre falo, isso faz toda a diferença. Nós precisamos manter uma comunicação ativa
e constante com os nossos alunos. Vou repetir. Nós precisamos ter uma comunicação ativa, então todo dia mandando alguma coisa, mas se comunicando de verdade com o nosso aluno, monitorando o que ele está fazendo e assim por diante, tá certo? E além de manter essa comunicação ativa, essa comunicação ela precisa chegar. Por isso que lá na Semana do Engajamento eu ensino vocês a utilizar o WhatsApp como uma dessas ações, tá? O governo do Paraná, a Secretaria de Educação do Paraná, ela está incentivando muito as reuniões do Meet, né? Eu acho surpreendente, assim, tipo, usar o Meeting com o aluno, eu acho muito bom. Isso cria muito engajamento, tá? Muitos amigos, muitos professores que estão fazendo, eles falam, olha, eu comecei a fazer, tinha 2 alunos participando, agora eu estou com 12. Tá? Isso é muito bacana. Os meets da Carol, a Carol anda postando fotos aí. Carol também é uma aluna nossa. E ela anda postando fotos aí dos meets dela. É sempre lotado. Sempre. Tem todo mundo? Claro que não. Nunca vai ter. Nem na sala de aula você tem todo mundo nas suas estratégias. Mas ajuda o engajamento. Pô, não gosto de meet. Monta um fórum. Monta um fórum com os alunos. Eu não vi ninguém usando fórum. Fórum é uma ferramenta fantástica, fantástica. Então, assim, comunicação ativa, entregando coisas de valor. Sabe, assim, olha, tem uma atividade que eu ensino a fazer, que é você gamificar o próprio Google Classroom, fazendo uma espécie de jogos de pistas. Cara, você faz aquilo lá, você tem trabalho para 1 mês pronto, sim, 1 mês. E aí todo dia você pode estar incentivando e enviando pistas para os alunos, sabe? Ó, a Joelma, ó, eu gosto. Comecei com 3 alunos. Quanto tem agora, Joelma? Tá, então, a comunicação, ela precisa acontecer. E tem uma coisa que eu sempre falo para os meus professores. Você é o farol do seu aluno, sabe? Peraí, a Mônica falou que minhas salas no Meet são em torno de mais de 80 alunos ou 8 alunos, Mônica? Saiu não sei se é O ali, acho que é um O, né? Deveriam ser mais de 8 alunos, né? Então, você é o farol para o seu aluno, sabe? Você tá lá no topo. Mesmo distante, você que tem que iluminar o caminho dele. Não tem outro jeito. Sabe, ou você vai entender isso, você vai se engajar no processo, vai entender que a aprendizagem vai acontecer em menor quantidade, com uma expectativa muito menor, e aí depois você vai ter que fazer alguma coisa para recuperar isso, ou talvez o ano que vem tenha algum plano de recuperação que a gente não sabe, mas ou você vai se engajar e vai estabelecer uma comunicação ativa com o seu aluno, de qualidade, ou realmente eles não vão se engajar. Nem eles, nem a família, nem ninguém, tá certo? Se for algo esporádico, ninguém vai se engajar, tá? Pessoal, podem mandar perguntas, tá? No Meet atingi 21 alunos. Olha só, a maior dificuldade é endoculturar o aluno e a família, que para ele o importante é nota e passar de ano. Ah, sim, Carla, com certeza, com certeza. Tenho só 3 turmas, cada uma com 30 alunos. Olha só. E vou falar mais, tá, Carla? O aluno ele só quer nota para passar de ano porque o sistema educacional brasileiro projetou ele dessa forma. O que importa na educação é ele ter nota e passar de ano. Sabe? Isso tá lá na cabeça dele. Então, eu até falo diferente. Não é mudar o aluno, é mudar a educação. O modelo de sala de aula, mudar o modelo de escola, mudar o modelo de conteúdo para que a gente possa mudar o aluno, tá? Porque o nosso aluno está programado, é isso que ele faz. É isso que ele faz. Ele faz prova, trabalho para obter nota. Simples assim. Quantos projetos transdisciplinares você já viu acontecer, por exemplo, nas escolas? Né? Não dou. Aqui, ó, a Lenice, comecei com 2, agora em torno de 20 ou 25 por turma. Então, gente,
estabeleça a comunicação por onde vocês quiserem. Isso vai gerar engajamento. 3 coisas principais da nossa conversa de hoje, para a gente fechar a nossa conversa de hoje. Primeiro, então, sala de aula invertida. Usem estratégias que ocupem o tempo do aluno, que deixe o aluno protagonista do processo de ensino-aprendizagem, que faça com que o aluno tenha trabalho para encontrar soluções. Segundo, crie rotinas desafiadoras, perguntas desafiadoras para o aluno, tá certo? Crie ambientes em que você se transforme num tutor, que você é o cara que guia pela aprendizagem e não o detentor do conteúdo. E por fim, estabeleça uma comunicação ativa, empática e constante com o seu aluno. Você vai ver o quanto que os alunos vão engajar com você. Esse é um processo que acontece da noite para o dia? Não, não é um processo que acontece da noite para o dia. Mas quem faz, obtém resultado. Quem faz, já obtém resultado. Tá? Isso aí, Joelma. Usa jogos. As mães perguntando se vão tirar nota, né? É a escola delas, gente. É a escola delas. Eu tenho 10 turmas com 35, mas a participação não é significativa. Mas continua, viu, Patrícia? Continua. Lenice, alunos adultos sempre se engajam melhor. Ah, sim. Por que o aluno adulto se engaja melhor? Porque para ele é muito menos abstrato, é mais prático para ele a educação. Você tem 2 formas de transformar a escola num ambiente mais prático, né? Ou você ensinando através de desafios os menores, ou os maiores é pela plena necessidade da vida. Ele quer o título do ensino médio, ele quer a universidade, porque para ele aquilo vai mudar ele de vida, principalmente de status quo na nossa sociedade. Ou pelo menos é isso que ele imagina que vai acontecer, né? Mário Sérgio Cortella, modelo educacional do século XIX, professor do século XX e aluno do século XXI. Grande desafio para transformar a educação. Putz, perfeito, Alisson. Perfeito. A minha primeira semana foi 10 reunindo as 3 turmas. Pessoal, muito obrigado, tá, gente? Muito obrigado pela participação de vocês. E na semana que vem, se vocês toparem, a gente fala sobre como engajar os professores, né? Como que eu motivo a minha equipe pedagógica, como eu motivo, ou principalmente como a equipe pedagógica motiva aí os professores, tá certo? Gente, um grande abraço, fiquem com Deus. Só lembrando, quem está atrás aí do certificado da educação criativa, sai amanhã, tá certo? Amanhã a gente encaminha para todo mundo, tá certo? Gente, um grande beijo aí no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, galera. Obrigadão por tudo, viu? Tchau, pessoal do YouTube. Até mais, hein?